Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Hoje começamos um pouquinho diferente, né? Estamos começando aí o 48º episódio desse podcast Mequetrefe, chamado É Proibido Remar. Vou pedir para a produção jogar aí agora a vinheta para a gente começar. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol! Do Fluminense! Salve, salve, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Tati, começando aqui o episódio 48 do podcast É Proibido Remar. Antes de mais nada, lembrar que naquele lembretezinho de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, se inscrever no canal no YouTube, dar o like, deixa o comentário, isso sempre ajuda bastante a gente. Agora apresentar meus camaradas de bancada, a começar por ele, a voz da experiência, Eduardo Bulhões. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos, bom dia, boa tarde aí também para os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa terça-feira, uns dias aí de atraso para a tradicional gravação semanal, para mais uma rodada aí de pitacos diversos. Um abraço aí para o nosso convidado. Boa. Aquele atrasozinho só para deixar o público com saudade, né? Com a gente aqui também, Dian, um homem dos divaneios. Fala, Dian. Fala aí, pessoal. Hoje que eu vou contar daquele episódio que eu encontrei o monstro do Lago Ness voando do lado do dragão de Komodo e unicórnio, não é não? É esse mesmo. O ouvinte bom, já ficou até ansioso, o ouvinte. Exatamente. Episódio de viagem, né? Aí eu tenho que contar dessa experiência. Isso tudo em Volta Redonda. Isso tudo em Volta Redonda. E com a gente aqui também, convidado mais que especial, já é de casa também, Igor Matos. Fala, Igor. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde aí para quem está acompanhando depois também. Obrigado mais uma vez a todos pelo convite. Hugo, Bulhões, Dian, todos da casa aí, Proibido Remar. Falar um pouco de Fluminense aí, trocar mais ideias boas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Aliás, falar de viagem é impossível não lembrar da sua figura, né? Então, acho que esse episódio a gente pensou logo no seu nome para convidar, porque certamente tem várias histórias aí. Certeza. Falar de viagem e não lembrar do Igor é a mesma coisa que você esquecer do cobrador do ônibus, né? Porque ele que assumiu com maestria a função ali de organizar a caravana. Se ele não existisse, não ia ter mais viagem. Aí, é isso. E antes da gente entrar no tema principal, que a gente já deu spoiler aqui, também vai estar no nome do episódio, que é sobre viagens, com ênfase no carioca, né? A gente vai para aquele rápido giro de notícias, que talvez não seja tão rápido assim, porque temos notícias e especulações bombásticas. E são 3 notícias e especulações rapidinhas. A primeira do Gabriel Teixeira, né, que a venda foi cancelada, a transferência dele para o clube lá do Papito, do Odair Hellmann, que tinha feito a proposta, estava tudo assinado, inclusive, de 2 milhões, né, de euros, eu acho, ou dólares, agora eu não tenho certeza. Dólares. Mas parece que foi cancelado por uma... Ele tinha sido aprovado no exame médico do clube, mas lá é obrigatório o centro médico da FIFA também realizar exames, e foi detectado um edema muscular, e por isso melou essa transferência do Gabriel Teixeira. O Fluminense, inclusive, já lançou uma nota dizendo que o jogador vai ser reintegrado e vai treinar junto com os companheiros do elenco. A segunda notícia é que o Fla-Flu foi jogado para o Engenhão, né, no domingo. É domingo, 4 horas, salvo engano. Se não tiver 4h05, com essas porra que a Ferg inventa. Mas a gente tem também um fato curioso, que é o jogo dos remadores ali de São Cristóvão, que vão jogar 3h30 contra o Madureira, né, no estádio ali do Conselheiro Galvão. Para ter o selo de ouro da Ferg, só faltou marcar rodada dupla no Engenhão, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Aí ia ser assim, aquela coisa assim perfeita que só a Ferg já conseguia inventar. Exatamente, só faltou essa. Mas mesmo assim, para quem não é do Rio, o Conselheiro Galvão fica a poucas estações de trem do Maracanã. Então, e um jogo é 3h30. 3 estações. E o do Fluminense, do Fla-Flu, no Engenhão, 4 horas. E por fim, a especulação aí bombástica, que o vídeo que rodou na internet, viralizou aí, do Thiago Neves, né?
Thiago Neves, que está sendo especulado, embora alguns portais já tenham dito que o Fluminense nega qualquer interesse em retornar com o jogador esse ano, mas está sendo especulado aí o nome do Thiago Neves para reforçar o Fluminense nessa temporada. Então, vou começar com o Eduardo Bulhões, que eu sei que ele ama o Thiago Neves e está doido para o TN10 voltar. Fala aí, Edu, sobre esse gidão de notícias. Vamos começar pelo começo, né? Gabriel Teixeira. Acho que era uma venda aí, uma boa venda, valores baixos, mas também ele não apresentou nada que pudesse elevar esses valores aí para o exterior, mas uma das nossas críticas recorrentes é que ele se contunde muito, e foi justamente isso que inviabilizou a ida dele, né? Que o negócio fosse efetivado. Por outro lado, é bom também, né? Porque seria uma saída sem reposição ali, sem tirar o Luiz Henrique. De repente, tem o Luiz Henrique por um lado, o Bigode pelo outro, e o Gabriel pode ser um bom reserva ali em alguns momentos, até titular em algumas competições. Então, que ele fique e seja feliz no Fluminense aí, que a torcida tenha paciência também, porque eu costumo dizer que os jogadores do Fluminense melhoram bastante depois que atravessam a porta de saída de Laranjeira, né? Porque enquanto estão aqui, é crítica e tal, e quando sai, vai vender o barato, uma revelação. Então a gente vive sempre esse dilema. Com relação ao jogo, a rodada dupla aí, né, das 4 equipes, com pouca distância, acho que, assim, os campeonatos, pelo que acho que não teríamos grandes problemas, né? A FERJ sempre fazendo as suas besteiras, mas nesse caso a PM Carioca fez pior, né? Porque vai fazer uma reunião na sexta-feira para organizar a forma como cada torcida vai para o estádio, né? Aí falando de organizados, e a PM Carioca recomendou à torcida do Fluminense que não vá ao estádio de trem. Quer dizer, é uma piada, né, cara? É uma piada, assim. Era melhor recomendar que a gente não fosse ao estádio, né? Fosse, não. O máximo de segurança que a gente pode dar é evitar que vocês vão ao estádio. É tipo o banco 24 horas que fecha às 10 da noite, né? É o único lugar do mundo que acontece isso. Banco 24 horas, abre às 8 da manhã e fecha às 10 da noite, por motivo de segurança. E o Thiago Neves, eu acho que, na verdade, é uma autopromoção, né? Ele tá fazendo aí, jogando aí pra galera, botando o nome dele na mídia, porque ele tá desempregado. Tá cavando. Tá cavando aí, botando o nome dele na mídia de novo. Daqui a pouco ele assina aí com o clube para disputar a Série A do Brasileiro. E que não seja o Fluminense, né? Que já tá legal ali. Já tem Fred, já tem Bigode, já tem o Rufi lá. Então tá de bom tamanho de veterano ali no elenco. Cara, já tem o Matheus Ferraz, que organiza as festas juninas do elenco, né? Por isso que ele ainda tá no clube. É a melhor aposentadoria que existe. Esse vídeo do Thiago Neves, ele não foi requentado? Ele já não é um vídeo, acho que do final do ano passado? Não. Ele já tinha feito um vídeo com o Thiago Neves virtualmente. Ele aproveitou esse novo momento agora para falar com o Thiago Neves pessoalmente. Ele até, inclusive, eu tive eu consegui ver o vídeo completo. Ele, por um momento, agradece, assim, recentemente a gente se falou virtualmente. Se eu não me engano, o Thiago ainda estava no esporte, inclusive, na época. Ele falou algumas coisas, jogou para a galera também, fez o mesmo papel que nem o Edu disse agora, de cavar um pouco. Na verdade, dessa vez ele não cavou, ele pegou uma retroescavadeira e puxou tudo que podia. Exato. Não, e mais um fato que mostra que é recente, Odian, é que ele, inclusive, citou, né, o Felipe Melo, ele citou já o elenco atual do Fluminense, né, dizendo que trazer jogadores com bagagem, que sejam vitoriosos, é importante. Porque eu nem vi o vídeo, eu só vi a repercussão, ainda mais se tratando de quem estava entrevistando, não fiz questão nenhuma de dar play. E aí, aí, como eu vi a imagem, eu fiquei na sensação de já ter visto alguma coisa parecida, porque eu lembro que teve um papo deles dois ano passado, mas então foi isso que o Igor falou. Só para deixar meus 2 centavos aqui rapidinho. Isso aí, dá seus pitacos. Acho que, cara, em relação à vinda dele, eu acho que dependendo muito, e quando eu digo muito, é tipo assim, no modelo muito específico de contrato, eu acho que poderia ser bem-vindo. E aí, quando eu digo, qual seria o modelo de contrato? Cara, um salário muito baixo,
onde você tivesse ali um ganho único exclusivamente de bônus atrelado a resultado em competição, ou seja, o Thiago Neves marcou 10 gols no Fluminense. Cara, se ele marcou 10 gols no Fluminense no Campeonato Carioca, eu não tô nem aí, entendeu? Então, assim, e aí os bônus estariam unicamente atrelados a avanços importantes nas competições importantes do ano, então botaria aí Copa do Brasil, Libertadores, e vamos botar aí G4 do Brasileiro, e seria um salário bem baixo, ou seja, para se o cara jogar, e também tá atrelado a jogar, né? Porque não adianta nada o Fluminense ir longe na competição, o cara não entrar em campo e ele ter um bônus. Então, assim, eu botaria você fala assim, você quer encerrar sua carreira aqui, podendo jogar no time e participar da Libertadores? Beleza, você é bem-vindo. Mas a contrapartida é essa daqui, ó. Você vai ganhar bem abaixo do que você estava acostumado a ganhar, e se você ganhar muito, você vai ter que fazer por onde? Dentro de campo, mostrar que você pode ajudar o time, e quando entrar ou se pegar a vaga de titular, levar a gente para longe das competições. Aí sim você vai ter uma boa remuneração. Aí vamos dizer assim, ou ele recebe quase nada, ou ele recebe um salário de craque por ele ter feito o papel de craque durante as competições. Eu faria um salário mais ou menos nesse 8 ou 80, sem existir um meio termo. E aí eu acho que poderia ser bem-vindo, que aí o clube pelo menos estaria blindado, e se tiver que pagar, só vai pagar em situações onde o risco valeu, onde o benefício valeu a pena para o clube. Sobre o jogo Fla-Flu, né? Já fiz ali meu comentário que completamente sem noção. Inclusive, eu acho que vão acabar mudando esse jogo de Conselheiro Galvão. Eu acho que ainda falta 5 dias ali para chegar no domingo, então com certeza até lá vão mudar esse jogo, ou vão remarcar para sábado ou para segunda-feira, ou vão jogar para São Januário, enfim. Esse jogo não vai, tenho certeza que não vai acontecer no final, ao mesmo tempo do Fla-Flu. E sobre o Gabriel Teixeira, o Gabriel Amaral levantou uma bola maneira no Twitter, até que ele ia trazer para cá, que ele falou, ele fez um questionamento, né? Se você vai fazer um investimento de 2 milhões num jogador, você só efetuaria essa compra se ele pudesse jogar a semifinal? Porque, teoricamente, 2 milhões de dólares é um investimento que você vai fazer num jogador para jogar, para ter ao decorrer do ano, né? Ao decorrer da próxima temporada ou dessa temporada, enfim, 2, 3 anos de contrato. Pensando numa continuidade, né? Não faria muito sentido você não contratá-lo por conta desse edema e uma coisa ali muito... Porque ele não é desobrigado a contratar. Ele só tem que esperar o laudo da FIFA, e aí não daria para ele jogar nesse jogo de acordo com os médicos da FIFA. E aí eu fiquei com 2 opções. Ou a lesão muscular ou o edema que eles observaram tem talvez ali alguma patologia crônica, alguma coisa que possa atrapalhar o Gabriel Teixeira no longo prazo, e isso não foi informado, não foi apurado, pode ser uma opção. Ou a outra coisa que eu pensei é de que talvez não daria tempo deles, tipo assim, teriam que esperar talvez 6 meses para contratar o jogador de novo, não pela lesão, mas por conta do tempo de janela, de poder... Então, assim, eles gastariam 2 milhões, vamos supor, em vez de 3 anos ou 2 anos, seria 2 ou 3 anos menos 6 meses, porque não daria tempo de inscrever nas próximas competições por conta dessa lesão que impossibilitaria dele ser inscrito, e aí passaria o tempo da janela. Não sei, são 2 opções, mas como eu achei um questionamento interessante em relação a isso, resolvi trazer a bola até para caso vocês tenham alguma coisa a comentar também. Boa, Jean. Igor, teus pitacos aí sobre o girão de notícias. Bom, eu vou muito na linha em relação ao Gabriel Teixeira do que o Bulhões falou, tá? Eu acredito que sim, seria uma boa venda pelo que ele produziu até então, produziu no Fluminense desde que subiu da base. Na base, assim, no momento ele era o camisa 10 da base, mas a gente sabe que ele sempre foi preterido para outras grandes joias, como Marcos Paulo, João Pedro, que mesmo sendo de posições diferentes, assim, no mesmo momento ele não era titular do time. Eu vejo ele com potencial, assim como o Bulhões falou, mas as lesões atrapalharam ele a todo momento. Eu acho que talvez ele tendo uma oportunidade, uma sequência de jogos, pode ser um garoto que a gente veja com o futuro. Até porque no início do Campeonato Carioca, se eu não me engano, do ano passado, que a gente começou com o time reserva, as grandes peças do time eram ele e o Miguelzinho. Acabou que o Miguel teve um problema de estômago, gastrite, alguma coisa assim do time. Não lembro se foi exatamente isso. Ele acabou saindo do time e o Gabriel Teixeira meio que foi o cara que comandou assim, o time reserva, o time sub-20, no início da competição.
Então, eu acho que ele precisa mesmo de sequência, mas para ele precisar de sequência, ele precisa se dar sequência também. Ele tem tido, de fato, muitos problemas com lesões, e isso vem atrapalhando ele. Além do que, é bom também esse retorno dele, em partes, né? Porque é mais um garoto que eu acredito que possa contribuir num espaço que o Fluminense sente. Eu particularmente sinto muita falta, que é a parte de velocidade. O Luiz Henrique, apesar de ser veloz, eu não acho ele tão veloz. Eu acho que é um cara de muito mais arranque do que velocidade. O Gabriel Teixeira é um pouco arisco, tem velocidade também. Não é aquele supra-sumo da velocidade, não é um Euler, por exemplo. Lembrando o passado aí, não do Fluminense, mas do de rivais. Mas eu acho que ele pode contribuir sim, mas precisa de sequência. Cara, Son of Wind. Quanto ao jogo de domingo, também concordo com o Jean, eu acho que vai ter algum tipo de mudança. Eles vão abrir algum precedente aí dos 5 dias, vão pelo menos, não sei se mudar o horário, mas acredito que o jogo possa ir para sábado ou até segunda-feira. E o último assunto era o Thiago Neves, de fato. Eu acho que ele está cavando muito, na retroescavadeira, como eu mesmo falei ainda há pouco. Mas eu vou muito do ponto que o Jean falou e eu reforço isso. Até tinha conversado já nos bastidores com o Bulhões e com o Tati, que eu também sou a favor da vinda do Thiago, com algumas grandes objeções. E aí eu levanto até o ponto do retorno do Juninho Pernambucano para o clube de regatas lá de São Cristóvão, como o Hugo gosta de falar. Que ele voltou, sei lá, com um salário mínimo, ganhando, sei lá, 50 mil reais, alguma coisa muito irrisória. Salário mínimo. Salário mínimo. Exato. E se ele fala que é o sonho dele, o sonho da vida dele, como ele falou na entrevista, que é voltar para o Fluminense, ser campeão da Libertadores, um cara que já tem a situação financeira dele feita, eu acho que ele pode abrir mão disso para voltar para o Fluminense. E ele falou na mesma entrevista aí que sonha em jogar até os 38 anos. Ele vai fazer 37 agora, então ele só tem mais um ano para jogar futebol. Terminaria, no Carioca do ano que vem, a passagem pelo Fluminense. Acho que não seria ruim para nenhuma das duas partes, tanto o Fluminense quanto o Thiago Neves. Boa, Igor. Eu concordo aí com a questão do Thiago Neves. Discordo um pouco do Edu, acho que ele poderia ser um bom reforço. Prefiro até o Thiago Neves, tá? A gente estava falando em off, prefiro até o Thiago Neves do que o Ganso, por exemplo. Mas, de fato, tem que ser uma vinda com um contrato com umas cláusulas bem definidas em relação ao tempo de contrato, a produtividade, enfim, a questão salarial. É aquela coisa, o risco nesse caso, é o tipo de contrato que o risco tem que ser do jogador e não do clube. É isso, sim, é exatamente isso. Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aqui, então, pegando agora o tema principal que a gente separou para falar um pouquinho de viagens, né? Já que a gente está falando sobre Carioca, o Fluminense voltou agora, voltaram os jogos, o Fluminense disputando esse campeonato maravilhoso, né, Edu? Campeonato que não vale nada, mas todo mundo quer ganhar. E a gente, então, vamos falar um pouquinho sobre viagens e eu vou começar com o nosso convidado, Igor Matos. Como eu falei, não tem como falar de viagens e não lembrar do nome dele, para ele compartilhar um pouquinho com a gente sobre viagens marcantes que ele tenha feito nos últimos cariocas aí, compartilhar um pouquinho das histórias que ele tem, e aí depois a gente vai fazendo essa rodadinha aí para o Edu também e Jean compartilharem com a gente. Vai lá, Igor. Obrigado primeiro pelos elogios, né? Acho que vocês estão exagerando demais. Eu comecei a viajar, com todo respeito ao Edu, mas o Edu é a voz da experiência, né? Não, mas o Edu viaja desde 1928. Exatamente. Desde a divisão do Mar Morto. Exatamente. Então a referência aqui de viagem é o Edu. A referência de viagem é o Edu, por mais que eu goste muito de viajar. Eu estava presente na primeira Copa Rio-São Paulo. Por mais que eu goste muito de viajar, Carioca ele não nos traz tanta possibilidade de viagem, né? Isso é uma coisa que eu gosto de levantar até com os amigos, que eu sinto falta de jogar um Carioca como se joga o Campeonato Paulista, por exemplo, em que a gente visita bastante todos os estádios raízes do futebol. A gente vê em São Paulo vários tipos de jogos contra os times de pequeno investimento, na casa dos times de pequeno investimento. E no Rio de Janeiro não é assim. Tanto os clubes de mais investimento quanto os menores investimentos preferem levar isso para
uma Casa Maior, um Engenhão, um Maracanã, justamente pensando na renda que o grande clube, o clube de maior investimento pode levar. Então é uma coisa que eu sinto muita falta. Por mais que a gente não tenha grandes viagens, os deslocamentos são sempre curtos. A gente pode ver de grandes viagens, grandes entre aspas, colocando assim, as idas para o Correão, que é sempre um barato, quando a gente podia jogar também no Correão lá em Cabo Frio, as idas para Macaé, no Moacirzão, por mais que eu tenha ido pouco ao Moacirzão pelo Carioca, fui mais para os jogos de Campeonato Brasileiro, inclusive com a presença do Bulhões, que foi algumas vezes comigo, nas belíssimas e saudosas caravanas do Ricardo, e sem contar a Volta Redonda também. Então, são poucos lugares que a gente pode viajar, mas se a gente pegar visitas a estádios raízes de clubes assim, por exemplo, Olaria, um Bangu assim, são sempre grandes histórias, são sempre grandes momentos assim que a gente pode partilhar. E aí eu vou dar espaço para vocês, porque tem muita coisa que vocês podem falar também, e eu posso lembrar também de grandes experiências que eu tive durante esse tempo. Boa, Igor. Depois vai ter que... já vai pensando numa história engraçada que certamente tem. Não, tem boas histórias também. Só que não quero esticar muito tempo para deixar vocês à vontade também. Vai lá, Edu. Então, como a gente falou em Volta Redonda domingo, né? A gente que gosta de futebol e gosta de viajar, a gente no Carioca vive uma dicotomia sem fim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente gosta de estar junto, gosta de viajar, gosta de ver o Fluminense, a gente sabe que, não existe aquilo, né? Não existe o Fluminense jogar em Volta Redonda para 3 mil pessoas, jogar na Ilha para 2 mil pessoas, o Flamengo a mesma coisa, o Vasco, não cabe mais isso no futebol profissional. E mais do que isso, né? O campeonato carioca é terrível, assim, não é um campeonato. Como é que um futebol profissional se disputa uma competição que não tem premiação, não tem transmissão do campeonato decente, né? Não tem qualquer tipo de atrativo para o público, né, Bruno? Não tem, não. Exatamente. Isso que só a camisa, na verdade. A camisa e os amigos são os atrativos. Que de fato é o principal atrativo, né? Isso de fato é o principal atrativo. Exato. Eu ia falar exatamente isso quando o Igor falou essa questão que é uma pena que a gente não joga tanto em outros estádios, mas que os clubes buscam renda com o público, porque eu acho que também é uma questão até entendível, é natural também isso, porque um campeonato desse que não tem nem premiação, a única forma de minimizar o prejuízo é tentando buscar alternativas de garantir um mínimo de renda, né? É bizarro, é um contexto de campeonato falido mesmo. Mas vai lá, Edu. Não, eu acho que, assim, em alguns casos, eles nem têm estádio mesmo, né? Não é um estádio em condições de receber esses pífios públicos do Carioca, nem isso. Mas... No último jogo, o Fluminense não queria jogar na ilha porque achou a iluminação muito ruim, porque no jogo anterior teve um problema nos refletores e eles achavam que a luz ainda ia ser acesa no jogo, quando viram eles iam jogar no completo breu, assim, dentro do que eles tinham acostumado a jogar. Para mim estava sem contar a quantidade enorme de estádios que existem no Rio de Janeiro e que não podem receber público por questões de segurança. Então, eu acho que o próprio espetáculo sobre a experiência de viver no Campeonato Carioca, ela é limitada pelo próprio descaso e pelo próprio sucateamento que houve com o formato de competição, que foi cada vez mais minando os times pequenos, cada vez mais subjugando times com tradição, em detrimento de times com alguma força expressiva do empresariado, e que a gente viu que foi um modelo que não deu certo, porque os times de empresários, depois de 2, 3, 4 anos da primeira divisão do Carioca, voltaram a cair. Ou seja, foi um modelo que não sustentou e se tornou esse marasmo que é você jogar um campeonato com 12 times, onde basicamente 3 ou 4 estádios podem receber público numa rodada onde você tem 6 jogos. É isso. Mas dito tudo isso, eu gosto do Carioca porque eu gosto das viagens, né, especialmente. Né? Bate e volta em Volta Redonda, quarta-feira à noite, Friburgo, como a gente foi 2 vezes, eu, Sueli e Ramon. E um beijo aí para Sueli e para o Ramon. Macaé também, Bacaxá. É muito bom, né? O campeonato é horrível, mas o dia de domingo que a gente viveu foi muito bom, né? Que viaja, troca ideia, vê os amigos, tira foto com o mestre.
tudo. Porra, até foto com o mestre rolou. E eu acho que primeiro, assim, dos estádios da capital carioca, eu acredito que eu nunca fui a Rua Bariri, cara. Mas o resto eu acho que eu fui a todos aqui. Campo Grande, né? Neilton Delcima, Caio Martins, Conselheiro Galvão. Conselheiro Galvão, inclusive, foi um dos jogos mais quentes que eu vi no que eu assisti na minha vida, a estreia do Renato lá em 95. Tava um calor absurdo, a galera comprava, sei lá, 3, 4 copinhos d'água, garrafinha, não sei o que era, 1, 2 para beber e 1, 2 para tomar, para se molhar, tá absurdo. E, pô, era muito bom viajar com a galera, curtir. Pô, esse último jogo agora aí, voltando agora para a parte ruim, né? Aquele estádio lá da ilha. Pô, é tipo assim, ódio eterno ao futebol moderno. Toma aí então, pô, estádio da ilha para você, né? Pô, se fode aí. Ó, não fala mal do estádio da Portuguesa na frente do Igor, não, que ele vai ficar bolado. Você Aqui também é pertinho de torcedor da casa. Portuguesa, Igor. Eu tô a 10, 15 minutos do estádio. Quanto mais a gente vive o carioca nesse formato, mais puto a gente fica porque não poder usar laranjeira, né? Porque, pô, mesmo, pode ter jogo em qualquer lugar, não pode ter laranjeira. Bota só a parte de baixo, pô. 500 pessoas, 1.500, tá bom, pô. Ano que vem, eu acho que promessa aí do presidente que vamos poder ter alguns jogos lá. Essa média de público é tranquilo, né? Hoje o estádio, eu acho que comportaria umas 4.000 pessoas, tá e sobra. É isso. Fala, Dian. Não, então, o que, assim, lembrando, assim, das primeiras viagens, né, que é, assim, eu considero viagem, já faço aqui a minha breve ressalva por ser um menino da Zona Sul, então, por causa disso, mas a partir do momento que você pega uma van e você pega a Avenida Brasil, para mim você já pode considerar uma viagem, não pela troca de município, mas pelo ritual que é você viajar. Eu acho que o mais legal do Campeonato Carioca, quando você tem a oportunidade de ir para outra cidade, é que você, assim, você vai para Volta Redonda. Você encara aquela ida para Volta Redonda, principalmente se você for de van, se você for de ônibus, se você for de ônibus de rua, que as torcidas fretam. Se você for fazer só essa ida para lá, às vezes voltar de transporte normal de rodoviária, mas isso é outra história para brasileiro. E você encara aquilo tudo como se fosse uma viagem para São Paulo, como se fosse uma viagem para Belo Horizonte. Semana passada a gente estava indo para a Ilha do Governador e simplesmente eu, Bernardes e Otati, a gente acabou marcando de tomar uma cerveja desde as 3h30, 4 horas da tarde para fazer uma pré ali, para pegar a van e ir. Parecia que a gente estava pegando a van para ir para um jogo em São Paulo, em Belo Horizonte, e a gente estava só pegando uma van de 30 minutos até ali a Ilha do Governador, que foi até bem rápido, para nossa surpresa. Então, essa primeira viagem, né, entre aspas, foi lá para Bangu, né? Foi Campeonato Carioca de 2009, se eu não me engano. O Edu Na época com o Marco Aquino, que ele organizou a van. Eu era bem moleque, né? Então, alô, Conselho Tutelar, onde estava o trabalho de vocês, enquanto meus pais permitiam eu ficar à mercê de vários bêbados numa van indo para os confins do Rio de Janeiro. Mas foi uma viagem bem divertida, quente pra caramba. Eu acho que acho que o segundo jogo que eu fui para Bangu foi o segundo jogo mais quente. Mas aí nesse eu já fui com o Rodrigo Menescal e acho que foi de carona com o nosso grande amigo Ronaldo. Ah, que isso, que exagero. Moça bonita nem é tão quente essa cara. Edu, o que você riu aí, cara? Não, só para pegar o gancho do Diano, o pessoal da Zona Sul pegou a Avenida Brasil, já é viagem. O pessoal da resenha já marcou uma viagem domingo da Zona Sul para o Engenhão de van. Exatamente. Eu só quero levantar em off aqui, então. Em off não, em on, porque todo mundo tá vendo, né? Que então, todo o meu jogo que eu vou para o Maracanã, eu tô fazendo uma viagem. Porque ou eu pego a linha vermelha ou eu pego a Brasil.
Então eu posso falar de viagem agora mais à vontade, já que daqui para o Maracanã é uma viagem. E aí ele é tão distante. Mas a parte da Avenida Brasil que você pega ainda é a parte que tem as passarelas. Ainda tem as passarelas ali, aquela marcação de passarela 1, 2, 3, 4, por aí vai. Isso. Porque tem uma parte ali, depois que você passa ali pro Padre Miguel, se eu não me engano, que há uns anos ainda era meio que você olha para o lado, olha para o outro, era, tô no mato, né? Uma vez eu fui buscar, isso é época de faculdade, eu fui buscar Gami lá em Bangu, eu e meu amigo, a gente nunca tinha ido de carro, tipo, prestando atenção, né, no trajeto que a gente estava fazendo, e aí quando a gente olhou, a gente estava olhando para o lado do mato, olha para o outro mato, a gente, meu Deus, será que a gente já está pegando estrada para ir para São Paulo? E o Waze tinha caído a internet. Aí quando a gente viu que a gente estava chegando já em Bangu, depois que voltou a aparecer ali a parte de cidade mesmo, a gente, não, tá tudo certo e tal. Mas assim, é um chãozinho bom, pô. É um chãozinho bom. Momento aleatório no dia. O dia desse eu tava folheando aqui uma... Eu tenho na verdade foi a minha primeira viagem, de fato, né? Em 83, eu tinha ou 11 ou 12 anos, né? Eu não sei quando foi o jogo, e eu sempre enchi o saco do meu pai para ir aos jogos e tal, e ele cometeu a loucura, né? Porque meu pai é um cidadão muito formal, assim, não gosta de bagunça, não gosta de palavrão. Aí comprou 3 ingressos, passagens, né, para eu, uma prima minha, que tinha mais ou menos a mesma idade, e ele. Fomos no ônibus da Fiel. E, porra, caraca, uma bagunça no ônibus, palavrão pra caralho, eu achando o máximo, né? E ele, assim, constrangido no mais alto nível. E foi o pai de um amigo meu da escola, né, que era parceirão na época, tricolor pra caralho também, o Babu. E o Fluminense ganhou de 3-0, o Washington fez gol, o Assis. E tem outra viagem marcante também, organizada, foi no domingo anterior ao Fla-Flu de barriga, do gol de barriga. O Fluminense jogou em Três Rios, em Três Reense. Foi 3-0 o Fluminense, acho que foi 3 gols de Leonardo, 2 gols de Leonardo e um gol de outro jogador aí qualquer. Cara, e foi uma quantidade de ônibus absurda, assim, de organizada. Gente pra caralho, Força Flu, Yang. E em cada ônibus tinha tipo um segurança, assim, né? Não lembro se armado ou não. Tinha escolta também. E tinha uma praça gigante próxima ao estádio, que os ônibus todos estacionaram nessa praça, meio que circundando a praça, assim. E no final do jogo, mano, teve uma porradaria épica. Até a galera mais antiga, uma vez conversando com o Ramon e a galera mais antiga que ele, né? Obviamente, também. Lembra dessa porradaria, que tinha uma rixa entre a Força Flu e a Yang. Então foi uma porradaria entre eles, né? Caralho. E tinha lance também de ônibus família, né? E o ônibus da galera de porradaria, de pista, né? Eu, obviamente, estava no ônibus família, né? E um amigo meu. E a galera desesperada dentro do ônibus, né? O motorista meteu o pé para sair dali daquela porradaria. Aí ele falou: não, tem que esperar o segurança, né? Cada ônibus tinha um segurança. Aí o motorista, eu acho que para não apanhar, eu estava me sentindo muito pressionado, meteu o pé sem segurança mesmo. E a porradaria continuou lá. E eu acho que assim, com organizar, o que eu lembro foram só essas duas, mas depois disso, porra, Volta Redonda, então, é quintal de casa, né? Vai e volta com uma facilidade incrível. Ô, Igor, aquele jogo contra a Itália teve caravana, você lembra, não? Volta Redonda? Então, aquele jogo tiveram algumas caravanas, mas propriamente da galera da Legião e da Bravo não teve caravana. Eu lembro que eu fui nesse jogo contra a Itália com o Scud no ônibus da Fiel, inclusive. A gente foi no ônibus da Fiel. A Bravo e a Legião não lembro de ter colocado, não. A Bravo tenho certeza que não. A Legião eu tenho minhas dúvidas. Assim, a Legião não botou, mas sim, a Legião botou. Podemos entender. Que loucura. Eu lembro que eu fui na van do Arthur, fui eu e minha mãe. Esse jogo foi muito divertido, o chapeuzinho do Diguinho destruindo o meio de campo da Itália. Foi um ótimo jogo. Tinha uma boa galera italiana lá, né? Tinha um pessoal de camisa azul lá, fazendo uma bagunça também no meio da gente. O pessoal é o Hugo. O estádio estava bem cheio. Eu lembro que tava 1-1 o jogo, eu falei para um maluco, eu fui de carro com o Hugo, João Yuri, que era um amigo nosso,
Falei, vou comprar uma cerveja, vou ao banheiro, não é mais sei lá. Hã? Não é mais não? Ou O morreu? quê? Amigo. Você falou que tinha um amigo? Não tem mais? Tinha um amigo lá conosco. Melhorou? Entendi. Melhorou. Caralho, gente. Eu fico meio preocupado. Às vezes a gente tá querendo matar as pessoas. Finados é só em novembro, pô. Aí eu falei, pô, vou ali, tava 1-1 o jogo, né? Eu falei, pô, vou ali rapidinho tomar uma cerveja, ir ao banheiro, sei lá, e fui, sei lá, 5 minutos, voltei, olhei e falei, 4-1 Itália. Eu falei, caralho, que porra é essa? Eu acho que eles fizeram 3 gols em 4 minutos. A gente fez o gol, Mas fiquei empolgado aquele jogo também, ali- depois tomamos só lá. Os dois 4-2, jogos mais pô. cheios, né? De 4-3. Volta Redonda que eu lembro. Em Volta Redonda, fugindo um pouco agora de Carioca, mas eu lembro de um jogo contra o Atlético Goianiense e um contra o Avaí, que também estavam bem cheios. Assim, Então, esses dois aí. Contra o Avaí a gente ganhou, né? 1-0, gol de Conca, salvo engano, de cabeça. Gol de cabeça não, mas cruzamentos na área. E contra o Goianiense a gente perdeu, eu acho. Né? Fora do Carioca, de Volta Redonda, eu lembro também esse eu cheguei com meu pai, o Edu falou de viagem com o pai, de ônibus organizado, eu lembrei quando eu fui pra Volta Redonda, aquele Fluminense Santos do Márcio Rosário lá, aquele gol no final. A gente foi com a Funitor, com todo respeito à Funitor, mas o ônibus era uma merda, porra, a gente ficou na janela, uma fumaça do caralho no ônibus, a viagem, meu pai adorou a viagem, obviamente. Pela fumaça, né, às vezes. Dependendo da fumaça, mas não, foi uma merda. Mas aí, o gol do Márcio Rosário acabou salvando a aventura. Fluminense e Santos, e o Santos na época tinha Neymar, que acabou com o jogo, mas a gente no final aí conseguiu a virada épica. Os dois jogos foram com virada. Graças a Deus. Graças a Deus. Os dois jogos foram com virada e os dois jogos teve aquele Fluminense Toda a Terra, Fluminense Toda a Terra, que era o clube organizou, né, amigo, as caravanas. TTT. Tricolor em Toda a Terra, isso aí. Tricolor em Toda a Terra, isso aí. E aí chegamos aí em um junto com a Juiz de Fora, né, Bulhões? Fluminense Tupi, você lembra? Então, eu não fui. Sim, eu fui de carro esse jogo. Eu não fui de caravana, não. Mas esse jogo tem uma história boa, né? Que é a história do curso de inglês, né? Sim. Qual é a história do curso de inglês? Não dá para contar, não? Dá para contar, claro. Então, a gente já saiu no ônibus organizado pelo Fluminense, em Toda a Terra. Tinha alguns idosos, assim, as pessoas mais calmas, e foi uma galera da Brava no final do ônibus, assim, sei lá, umas 15, 20 pessoas, mais ou menos. Era metade do ônibus. Foi contra quem? Qual campeonato? Fluminense Tupi, Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Foi o quê? 2014? Por aí, mais ou menos, 14, 16. Isso é antes, não, porque o Carlinhos ainda jogava. Não lembro o ano exato. Por aí. Mas aí a gente foi, já bebendo no ônibus, chegamos lá, aí paramos no restaurante, na principal ali de Fora, naquela rua dos barzinhos que tem, continuamos a beber, e é isso, chegou um dado momento, assim, que já estávamos bem alcoolizados, eu, Iago e o William, e a gente subiu uma rua do bar e a gente acabou se matriculando no curso de inglês de Juiz de Fora para ganhar bala. Só para pegar bala lá no curso. Pegaram todas as balas da recepção e se inscreveram no curso. E aí acabou sendo uma história marcante, assim. Recebemos alguns telefonemas depois com DDD esquisito, mas ninguém teve coragem de atender. De repente deve ter minha matrícula até hoje. Meu nome, pelo menos, não está no Serasa. Bem, você pode botar, tá no currículo já, né? Às vezes. Exatamente, matriculado no curso tal de inglês. Inglês intermediário. Desde 2014. Não precisa botar o nível que tu tá no curso, pô. Mas falando de Carioca, eu também tinha separado duas histórias bem interessantes. A primeira é um pouco mais nova e uma outra um pouco mais recente. Foi o primeiro jogo que eu fui sozinho, assim, fora da cidade do Rio de Janeiro. Eu viajava muito na minha época de mais novo, assim, viajava em verão, janeiro, fevereiro, assim, com um amigo para uma casa de praia que a gente tinha aqui em Iguaba. Acabou que eu fui sozinho de Iguaba. Rapidinho. Para você, ouvinte, que está vendo no Spotify, no Orelha e tudo mais, o Igor Matos é uma pessoa de 50 anos, tá? Por isso que ele está falando isso, que na época ele era mais novo e tudo mais, que ele está muito velho, é quase da idade do Edu.
Tô quase com 30, aí a gente já se acha velho. Mais um aninho para isso. E então eu acabei saindo de Iguaba escondido. Eu ficava numa casa de praia assim, com um amigo meu e os parentes dele, saí escondido. Fui para Cabo Frio para o meu primeiro jogo assim fora da cidade do Rio de Janeiro. Tinha idade, não lembro exatamente qual a idade nem qual foi o ano. Messi e Cabo Friense no Correão. E aí fui comprar um ingresso. Teve confusão na hora de comprar o ingresso, muito tumulto. Acabou que eu tomei uma macetada do policial. Cheguei, não lembro quanto é que foi o jogo exatamente, mas cheguei em Iguaba lá, que era casa de praia, com 2 marcas assim vermelhas de porrada de policial. E como era casa de praia, a gente ficava muito lá em frente à praia, jogava futebol. Obviamente, a avó do meu amigo acabou vendo, trocou ideia comigo, perguntou o que aconteceu. Acabei falando o que aconteceu. Então, foi uma história marcante. Eu tive meu primeiro jogo off-Rio, de carioca, assim, na cidade. Fora da cidade, foi lá no Correão que deu problema. Aliás, minhas experiências com o primeiro jogo fora do Rio, tanto em carioca quanto em brasileiro, são péssimas, porque no brasileiro foi Fluminense e Brasiliense em Volta Redonda, e foi na época que teve lá a máfia do apito, e o jogo não valeu de nada, porque o jogo foi adiado. Ou seja, eu fui ver um jogo que depois não valeu de nada. E a outra mais recente foi Fluminense Boa Vista. Igor, esse do Correão, você tinha mais ou menos quantos anos? Cara, não vou lembrar. 12? 15 anos? Um pouco menos. Um pouco menos, acho que uns 12 anos por aí. Não lembro exatamente o ano. Moleque ligeiro, pô. Não lembro exatamente o ano. Mas eu sempre fui muito, muito ligado com isso. Inclusive, eu acho que era perto dessa época aí que eu fui nesse jogo contra o Brasiliense, que não valeu de nada. E aí o outro mais recente, assim, que foi marcante para mim, foi recentemente agora. Foi a estreia, se eu não me engano, do Carioca no passado, vocês podem me corrigir. Foi o Fluminense Boa Vista. Foi lá no ano Bacaxá. Passado não foi, não. Foi ano retrasado, então, né? Assim, eu fui esse jogo também. Foi 2020. Vocês estavam na casa do Bernardes, não foi? Sim, a gente foi para a casa dele em São Pedro e depois fomos para o jogo. E foi muito marcante para mim, porque foi no dia exatamente do meu aniversário. E aí eu já consegui comemorar 2 vezes. Fui de ônibus com a Bravo, foi com a galera da Bravo. Acabei não voltando com eles, porque eu não sabia nem onde eu estava. Fiquei na casa de alguém lá. Na verdade, se eu não me engano, um amigo nosso tinha alugado, o Jonathan e Rodrigo. Não, na verdade, era a casa se eu não me engano, do Jonathan. A gente ficou por lá. E aí eu voltei no dia seguinte de carro, graças a Deus, bem apertado, porque eu não tinha mais vaga no carro. E eu tinha feito essa loucura, eu tinha que aproveitar que era meu aniversário. Então, estou compartilhando aí junto com vocês e todo mundo que está escutando. Uma história um pouco mais antiga, um pouco mais nova. Momentos marcantes aí que ficaram para minha vida. Mas, Igor, calma aí, cara. Inclusive, sempre teve, praticamente, no dia dos meus aniversários, estreia de Fluminense Carioca. Geralmente, a gente enfrentava o Madureira. Acho que isso ficou muito na minha cabeça. O Fluminense sempre tinha estreia contra o Madureira no Maracanã. Então, sempre ficou na minha cabeça isso daí também, de enfrentar o Madureira no Maracanã. E durante alguns anos, o Fluminense jogou sábado de carnaval na região dos Lagos, né? Acho que uns 3 ou 4 anos seguidos, assim. Então, sempre era bem nessa época, assim, de janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Inclusive, carnaval e Fluminense no mesmo tempo, assim, falando, me lembra muito um Fla-Flu que teve no Maracanã, que foi no sábado de carnaval, se eu não me engano. E eu me recordo que o Ratinho estava no camarote do Maracanã, era arquibancada verde, então o camarote ficava bem em cima, assim, ele estava na altura da Yang Flu, assim, bem em cima. E aí eu lembro que o Ratinho pegou, vestiu uma camisa da Yang Flu que chegou para ele. Eu achei o barato, ficou marcante para mim também. Não é uma viagem propriamente dita, mas é uma lembrança interessante que ficou. Mas é uma viagem, né? O Ratinho com a camisa do Fluminense. É uma viagem. Dependendo da perspectiva. O que eu fiquei curioso é o seguinte, pô, anos aí de Bravo, não tem nenhuma história de trem para contar, aquela pessoa que viajou pela primeira vez e ficou doidão e fez merda e deu trabalho e depois todo mundo só podia rir da história. Ou uma viagem que alguém simplesmente achou que o jogo tinha terminado, saiu do estádio, pegou um ônibus. Essa história vai vir no episódio sobre viagens de Brasileirão. Calma aí. Boa. A gente tá falando de viagens de Carioca. Mas esse é um bom exemplo também, pode ter acontecido no Carioca. Então, porque geralmente eu não lembro do que acontece nas viagens, porque eu não sou aquele cara muito responsável, né? Vocês sabem muito bem. Não lembro de muita coisa também, né?
é muito mais fácil eu participar desses problemas aí do que lembrar dos problemas. Eu lembro de alguns, sim, pelo Brasileiro, Copa do Brasil. Carioca acaba me falhando um pouco a memória e eu também não quero comprometer alguns bons amigos. Não precisa falar mas já teve gente saindo preso algumas vezes de Volta Redonda, já teve amigos brigando entre si dentro de Volta Redonda e sendo expulsos do estádio. Coisas que a galera mais nova não merece escutar. Conhecido brigando com o torcedor adversário dentro de uma ação promocional do estádio de Volta Redonda. Essa é muito boa, mas se eu não me engano foi o Campeonato Brasileiro. Esse Fla-Flu foi em Brasileiro. Inclusive, ele me mandou uma mensagem essa semana perguntando assim, consegue confirmar aí com as suas fontes se o Fla-Flu vai ser mesmo em Volta Redonda? Porque se for, eu quero mandar uma mensagem para o Mário pedindo para ter ação de sócio. Falei, segura a sua onda, rapaz. Muito bem lembrado essa história do Marcos até hoje. Já fica aí para a gente contar ela no episódio sobre viagem do Campeonato Brasileiro, que com certeza talvez seja um episódio de parte 1, parte 2, porque com certeza não vão faltar histórias sobre o tema. Ô, Edu, sobre a viagem lá, essa viagem de Bacaxá, conta um pouco como é que foi a experiência de passar o final de semana lá com o Gabriel, com o Carvalho. Não lembro se o Otati foi nessa viagem também. Acho que o Menescal foi com a Cecília. Mas, assim, só para contar um pouco, que acho que é legal o pessoal ver que você viajar para acompanhar o Fluminense não precisa necessariamente você pegar uma van na parte da manhã ou depois do almoço para ver um jogo e voltar, né? Você pode fazer isso para aproveitar também uma casa, uma cidade, que às vezes você não tem muita oportunidade de ir. Então, conta aí um pouco como é que foi passar esse final de semana lá, se teve alguma história boa, ou se foi só mesmo lazer. Dá um momento aí pra gente agradecer. Eita, deu um chute aqui. Pra gente deixar os nossos ouvintes satisfeitos com boas histórias. Então, essa parada de viajar para aproveitar a cidade, no episódio dos brasileiros vai render bem mais, porque já aconteceram várias, assim, principalmente no Nordeste, né? Com meu irmão caçando em algumas delas. Viagens épicas. Mas, essa viagem para São Pedro, né, que é a casa do Bernardes, depois a gente foi para o jogo, foi muito maneiro, né, cara? O churrasco de final de ano prolongado todo final de semana, com um monte de maluco dentro da casa, as companheiras dos amigos também, muito astral, assim, churrasco todos os dias, altinha, risadas, muito bom. E já estamos aguardando aí a confirmação da FERJ para a gente marcar a próxima aí, que agora tem a casa do Hugo também, que é mais perto, que é em Praia Seca. A gente só vai saber mais para frente, né? Que a FERJ a organização é aquela gincana, né? E não basta saber, né? Até a véspera o jogo ainda pode mudar de lugar. Exato. Ô, Igor, deixa eu te perguntar, você chegou a viajar naquela época acompanhando a Série B do Carioca? Com a Portuguesa? Então, viajei muito, cara. Viajei muito. Porque muito. Eu também fiz umas viagens doidas também. A gente foi para Nova naquela época para o campo lá do Goitacás. Contextualiza, né? As pessoas não devem saber por que vocês estão falando a Portuguesa, né? Então, vamos contextualizar. É porque eu lembrei isso agora, porque a gente estava falando desses estádios raiz, e eu e Igor, a gente eu era da ilha, né? O Igor acho que é da ilha ainda. E a gente, em 2009, ali, 2010, chegou a acompanhar a Portuguesa na Série B do Carioca. Né? Muito aquela questão de time de bairro e tal, surgiu um movimento lá, a torcida para acompanhar e tentar fazer com que a Portuguesa subisse. E aí tinha a Portuguesa disponibilizava ônibus, porque acho que deve ter acontecido isso poucas vezes na sua história, de ter uma torcida tão atuante. E aí disponibilizava ônibus para ir ver a Portuguesa nos outros estádios. Então, a gente rodou aí Nova Iguaçu, foi para o campo do Goitacás, longe para caralho lá em Campos, enfim. Aí por isso que eu lembrei. Tem alguma história sobre isso? Cara, então, eu tenho várias histórias sobre isso. Eu não ia levantar esse ponto porque é da Portuguesa, né? Então a gente acaba fugindo um pouco de Fluminense. Eu já fui, cara,
se eu botar, eu fui em muito estádio, assim, que eu nunca tinha esperado que eu poderia ir. Mas a história mais marcante para mim que ficou, inclusive aí aproveitando já que o Bulhões falou, também foi uma história marcante lá em Três Rios, no estádio do América de Três Rios. É um estádio bem raiz mesmo. É perto da praça, não sei se foi esse aí que o Edu acabou indo. E o que aconteceu? A gente chegou para ver o jogo do Sub-20, então a gente conseguiu assistir de boa o jogo do Sub-20, cantando para o Sub-20. E ao fim do jogo do Sub-20, que também era portuguesa contra o América de Três Rios, a gente foi impossibilitado de permanecer na arquibancada. A FERJ alegou que o jogo era sem público e a gente não sabia, e nem a portuguesa sabia, não tinha essa informação, não passou essa informação para a gente. Então a gente não poderia permanecer no estádio. Foi então que a gente saiu do estádio e acima do campo tem um barranco. E a gente cantou, botou fumaça e sinalizador cantando do barranco acima do estádio. É uma história bem marcante que ficou para mim. Essa de Três Rios, tem foto e tudo, depois eu compartilho com vocês. Um momento bem bacana. E uma outra foi Portuguesa e Bom Sucesso, não tão longe, não tão distante, aqui na minha vizinhança. Bom Sucesso também é aqui do lado. Mas esse jogo, a gente acabou indo no ônibus dos jogadores profissionais. Tinha esse costume também, não sei se o Hugo chegou a pegar. Então, a gente foi no ônibus dos jogadores profissionais. A gente venceu o Bom Sucesso, se não me engano, por 2-0. E na volta, a gente foi pressionando o presidente na época para dar aumento para os dois jogadores que fizeram o gol. E aí, desde então, a gente nunca mais pôde viajar com o elenco principal da Portuguesa. Excelente. Por que será? Então foi bem marcante, possibilitou aí a estádio, por exemplo, eu acho que não pode ter jogo. Por exemplo, eu fui num estádio no meio da Dutra, que fica um pouco antes de Queimados, que é o estádio do Arte Sul. No português, e Arte Sul é como se fosse um CT pequenininho. Então eu consegui ir para lá, já fui ao estádio do Trabalhador em Resende, que não costuma ter jogo contra time grande. Fui ao estádio do Barra Mansa, que é o Leão do Sul, que é bem próximo de Volta Redonda. Então é um estádio raiz também, um estádio bem bacana. E eu, como gosto muito de conhecer estádios, gosto muito de estádio raiz, eu gostava muito de ir a jogo no antigo Maracanã. Não sei se Dian e Hugo, talvez, eu acredito que lembra, mas o Edu vai lembrar disso, que quando chovia, assim, ou o estádio estava cheio, a entrada, assim, da parte do banheiro do antigo Maracanã, ela vivia com um mar, assim, de mijo. E eu achava isso sensacional. E por ser garoto, lembrar dessa época de criança, foi o início que eu comecei a ir para jogo, para mim, eu tenho que frequentar estádios nesse nível, entendeu? É bem como uma porqueira, mas leva meu início de ir a jogos, entendeu? E isso ficou bem marcante para mim. A subida do túnel do Maracanã era bem, bem pequena, assim. Então, são coisas que são bem marcantes. Um fato até marcante, também fugindo um pouco de viagem, foi o Fluminense e Vasco, que eu fui no Maracanã. Eu fiquei com meu pai e o pessoal aqui da ilha atrás da Yang Flu, assim, e eles puxaram o bandeirão vindo de baixo. E eu estava bem no alto do bandeirão, segurando assim a última ponta dele junto com o pessoal. E o que aconteceu? O bandeirão foi puxado de baixo. Ele foi junto. Eu fui junto com o bandeirão, voei metade da arquibancada do Maracanã, caí de canela no antigo assento verde, que ele era menor do que o assento do amarelo. Sim, no assento verde, o encosto era menor. Encosto. Tinha só um pouquinho. Mas o da amarelo era um pouco maior. E eu bati de canela nele, aí levantei assim, procurando meu pai rindo, e depois senti uma pontada na canela, minha canela estava desse tamanho assim. Eu fui parar direto no pronto-socorro do Maracanã. Eu, como criança, estava vestido da cabeça aos pés de Fluminense, meião, short, camisa e tudo. Onde é que ficava o posto médico do Maracanã? Na torcida adversária. Então, eu tive que ir para a torcida adversária, que é a torcida do Vasco, para ser atendido no pronto médico de lá. Aí eu já tinha tirado o meião, a camisa, fiquei só de short, porque dava para disfarçar, e fui para lá junto com meu pai. Pior de tudo é que o Fluminense perdeu o jogo. Eu tenho um pequeno hematoma até hoje na minha canela, mas não precisei operar nem nada. Então, é outra história marcante que ficou. O pessoal
da época do meu pai, me chamava até de super-homem do Maracanã, que literalmente eu voei. Foi na época, se eu não me engano, que tinha aquelas promoções da Nestlé. Você comprava uma caixa de Nescau, ou sustagem, alguma coisa assim, e valia o ingresso, tinha um ingresso um pouco mais barato nisso. Então foi algo muito marcante, não relacionado à viagem, mas vale a pena compartilhar com vocês, com a galera aí. Eu sempre fui merdeiro, nunca dei sorte em canto nenhum que eu fui. E essa parada de passar por dentro da torcida do Vasco, né? Parece ser uma tradição da galera da Bravo, né? Aconteceu em São Januário também, de outra forma, né? Com um amigo aí, australiano. Saudades do William aí, dessa lembrança aí. O William aqui eu até falei o nome dele também pro episódio. Falei, caralho, o William ia ser muito foda de participar desse episódio também. Ficou bem famoso aquele dia lá em São Januário. Um dia, sei lá, o jogo foi o quê? 4 da tarde, eu acho, que foi o jogo da Globo. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã, porque depois a gente ainda foi para a cidade da polícia, lá no Jacaré, para tirar o nosso amigo de lá, né? E ele ainda foi debochado, o pessoal da diretoria do rival dentro do estádio, na hora que ele estava preso, xingando o Eurico. Então, são boas histórias aí, boas lembranças. Estou comprometendo meu amigo, mas é porque eu estou com saudade dele aí. Eu acho que é mais fácil eu ir visitar ele. Não, e a chance também dele ser extraditado é bem baixa. Por causa disso. Vocês chegaram alguma vez a esbarrar com o Belotti, na época que ele chegou, o mesmo movimento que vocês fizeram com a Portuguesa, ele chegou a fazer com a do Olaria, né? Tirou a barra lá do Olaria. Aí não sei se alguma vez já chegou a ter aquele encontro, assim, torcedores do mesmo time de coração, mas rivais ali nos guetos das rivalidades de bairro. Cara, a torcida pode falar, Hugo. Não, eu não lembro de ter encontrado ele, não. Fala aí. De repente, não. É porque as torcidas, tanto o movimento que tinha na torcida do Olaria quanto na torcida da Portuguesa, eram movimentos bem pacíficos, assim, também bem parecidos com a Bravo, assim, de questão de apoio incondicional e tudo mais. Então a gente nunca foi muito de confusão. Então, não digo nem confusão, não. Eu digo só mesmo de ter aquele confronto. É você se encontrarem, se já isso, como você falou confronto, eu fiquei na cabeça que poderia ser algum tipo de confronto. Confronto dentro do jogo. Isso. Então, eu cheguei a encontrar assim o Belotti uma vez. Inclusive, eu tenho um pescador da torcida do Olaria guardado até hoje. Posso buscar daqui a pouco aqui e mostrar para vocês. Encontrei uma vez maneiro. Só, foi bacana. Galera, vamos, já por causa do tempo, vamos falar um pouquinho de momento do Fluminense. Depois a gente pode fazer também, como o Dian já até deu spoiler aí, a gente pretende fazer também um episódio quando chegar o Brasileirão, fazer também viagens no Brasileirão, enfim. Isso aí vai ter que ter. A gente pode fazer outros episódios sobre viagens marcantes. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre o momento do Fluminense. Fluminense que na estreia foi aquele jogo deplorável lá contra o Bangu no Luso Brasileiro, mas no final de semana já ganhou. Goleadinha, né, Edu? Que a gente fala, goleadinha de 1-0, clássica. Goleada light. Contra o Madureira, jogo maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho desse início de temporada aí do Fluminense. Começar com o Dian agora. Fala aí, Dian, o que você está achando desse início de temporada, nesses últimos 2 jogos? Cara, assim, eu vou dar minha opinião, que é minha opinião para todo início de temporada. Eu não acho absolutamente nada. 2 jogos, não dá para criar muita expectativa. Você vai ter muito contraponto de... Quem quiser formar opinião com 2 jogos de Campeonato Carioca, tá querendo ou confirmar uma crença própria dela, querendo confirmar uma coisa que ela já acredita, ou tá querendo ser desonesto por algum motivo. Então, não dá para fazer nenhuma análise conjuntural do Fluminense por conta desses 2 jogos, mas eu acho que é legal a gente ver que houve sim uma evolução. A gente vê que o John Arias ele pode ser uma opção, que eu acho que no final do ano passado o pessoal falava de botar o John Arias e tudo mais, mas eu não vi o John Arias tendo aquela... correspondendo para ser de fato uma opção, entrar no Fluminense, poder fazer diferença. Acabou sendo para mim um jogador ali que não criou muito, mas também entrou no meio da temporada e agora ele com esse gol pode surgir a oportunidade para ele entrar mais vezes no momento onde você tem adversários até mais frágeis do que a gente vai enfrentar ao longo da temporada para poder se desenvolver. E
assim, pontos positivos do último jogo. O nosso Cristiano Moldalvo, como gosta de chamar o nosso amicíssimo padrinho, teve uma evolução, acho que ele foi mais presente. Eu vi algumas pessoas que criticaram muito ele no jogo contra o Bangu, elogiando a atuação dele nesse jogo contra o Madureira. Eu vi o time do Fluminense no segundo tempo contra o Madureira mais leve. Acredito que o Abel tenha observado isso, então acredito que para os próximos jogos vão existir mudanças nesse sentido. E em relação ao esquema de 3 zagueiros, apesar de ser um esquema onde eu seja adepto da filosofia de jogo, que é você ter os alas mais atuantes, você ter ali uma trinca de zagueiros fazendo o time, vamos dizer assim, segurando mais o time, eu acho que a gente acaba penalizando, não é penalizando, mas sacrificando a boa qualidade que é a abertura de jogo do André, que foi uma ótima qualidade que ele tinha, então ele acaba jogando um pouco mais de costas, justamente porque a bola roda mais lá atrás e não vai muito ali para o meio. Eu acho até que na hora de combater, fazer o combate, quando o time vai atacar e você está ali no seu... os analistas de futebol chamam de último terço, né? Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco ali daquela combatividade que a gente tinha com a nossa dupla de volantes, mas assim, eu acho que eu voltaria talvez para o 4-4-2, porque eu acho que hoje eu não vejo o Felipe Melo jogando futebol para ser o nosso, vamos dizer assim, nosso titular ao longo da temporada, mas também não vou ser crítico à utilização e mudança de padrões de jogo e de formatos, justamente porque, como eu falei, início de campeonato, eu não tenho que achar nada, é o momento de testar, e eu estou vendo que estão acontecendo testes. O segundo tempo contra o Bangu já foi diferente do primeiro em quem estava no jogo ou não, e da mesma forma que contra o Madureira, o primeiro e o segundo tempo foram diferentes, então o Abel está mexendo ali as peças dele, então eu acho que as boas coisas que estão sendo observadas e que podem ser tiradas ali como uma visão otimista vão ser implementadas porque a gente vai ver no futuro. Boa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Dian foi sucinto, né? Gostei. Dian falou rápido dessa vez. Sim, ele não acha nada, falou 5 minutos, tá bom. Eu tô treinando, eu preciso melhorar isso justamente para ir bem nas entrevistas de emprego. Aí Foda que o Dian sempre me fode nos episódios que eu escuto depois, né? Porque eu escuto em velocidade dobrada, né? Mas com o Dian é impossível, né? Eu sempre tenho que ficar... Quando ele vai falar, eu volto pro normal. Cara, assim, Campeonato Carioca... Eu posso começar a falar assim, com essa velocidade, se você quiser. Só vou ficar parecendo um maconheiro. Mas aí as falas as falas do Dian vão demorar meia hora, pô. Fudeu. Fala, Edu. Otimista, Edu? Esse campeonato, assim, otimista. 2 jogos, a gente pode considerar pré-temporada ainda, né? Faz parte da pré-temporada. O time está se ajustando ali. Tem umas coisas que não me agradam muito, assim, os 3 zagueiros, por exemplo. A escalação do último jogo é uma coisa bem louca, né? Porque eram 3 zagueiros e 3 no meio sem meia de criação, né? Tanto é que no segundo tempo ele bota o Natan e o time se transforma, né? Outra coisa também que eu acho estranha é um time jogar com 3 zagueiros e ponta, né? Porque assim, você de alguma forma você mata os pontas, né? Porque você tem os 2 laterais para apoiar ali, ocupando, bem dizer, o mesmo espaço, né? Gostei bastante do Cristiano, né? Do Cris Silva, né? Capitão Moldávia. Acho que em 45 minutos ele chegou mais à linha de fundo do que o Samuel Xavier em 2 anos de Fluminense. Não, e Falta acertar. Edu, você viu o mapa de calor do Fluminense? Basicamente o lado esquerdo. Foi bizarro, assim. A linha de fundo estava toda desenhada, pintada, né, naquele mapa de calor do lado esquerdo. Basicamente o Cristiano foi o mais explorado, digamos assim. As jogadas do Fluminense eram sempre exploradas na linha de fundo dele. Falta acertar os cruzamentos ali, né? Mas gostei bastante da evolução. Calibrar o pé, né? Não só dos cruzamentos, porque ele teve boas oportunidades também ali no meio, cobrança de falta. Então acho que tá faltando só acertar a chapa. Sim. E esse imbróglio envolvendo a contratação dele não fez bem, né?
para a relação dele com a torcida, porque ele, mesmo sendo um dos melhores jogadores domingo, ainda no início do segundo, quer dizer, já no início do segundo tempo, ele tendo tido uma boa atuação no primeiro, a torcida ainda pegava no pé dele. Teve até uma falta no segundo tempo, que a torcida continuava pegando no pé dele. Eu falei, pô, tá, tipo, ele não pode bater essa. Não faz sentido ele bater essa falta, né? Eu vou querer matar ele, ainda bem que ele não bateu. Acho que a linha de 3 zagueiros muito lenta do Fluminense ali, com porra, David Braz, Nino e o Ruf ali, é bem complicado. A gente está muito vulnerável ali a contra-ataque de Madureira e Bangu, tu imagina, né? Acho que a gente precisava para jogar com 3 zagueiros de alguém mais veloz ali. Talvez o Lucas Claro, mas o Lucas Claro foi muito mal também na temporada passada, né? Assim, até você falou dos 3 zagueiros, tanto o David Braz quanto o Nino, eles têm aquela característica de quebrar, né, a primeira linha. O Nino, às vezes, tabelava ali com o Samuel Xavier, com o André, e às vezes ele driblava ali, simulava o passe, cortava e jogava o time para frente. O David Braz também fez bastante isso. E eu achei justamente que com 3 zagueiros a gente ia conseguir ter um sistema um pouco mais ofensivo, porque a gente ia liberar os alas e os nossos zagueiros, que têm essa capacidade de fazer esse jogo, de verticalizar um pouco mais a movimentação dos jogadores, eu achei que eles iam conseguir aplicar isso. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez de a gente ter o que a gente tinha ali de 2 jogadores, sempre com mais um subindo ali na altura dos volantes para jogar o time mais para frente, a gente começou a ter 3 zagueiros fixos atrás. Então a bola fica rodando, parece um ioiô entre os 3 ali, e você não tem uma movimentação É como se a bola ficasse presa ali atrás e o time ficasse estático lá na frente parado. Como se você não conseguisse ligar o setor defensivo com o meio de campo para frente. Na verdade, assim, o David Braz até sai bastante pelo lado esquerdo, né? Muitas oportunidades de fazer o papel até na saída de bola de lateral ali, botando o Cris mais para frente, mas é uma trinca de zagueiros muito lenta, né? Assim, os contra-ataques são sempre muito perigosos. Gostei muito do Ruf nesse segundo jogo, assim, ele fez uns 3 lançamentos ali de longa distância que poucos jogadores conseguem fazer, né? É a característica dele. Poucos jogadores conseguem fazer isso, né? De volante ou de zagueiro. O cara virar uma bola de 60 metros de um lado para o outro e a bola cair no pé do maluco lá do outro lado. Não, e ele fez uns desarmes que a torcida ia à loucura, né? Faz trombada que ele dá, aí, Ele acaba jogando para a torcida também, né? Exatamente. Faz parte do folclore ali. Mas é isso, cara. Tô confiante, eu acho que o Abel tá fazendo o movimento certo, principalmente com o Fred, que eu acho que, ao mesmo tempo que ele tá dando chance para o Fred e expondo ele pode estar fazendo um movimento de dar chance para ele pegar ritmo e ir evoluindo, ou não, assim, podendo dar chance para ver que realmente não dá, né? Porque assim, a transformação no segundo tempo foi clara nele, né? A movimentação do Cano, porque assim, o Fluminense queria marcar alto com o Fred, cara, não dá, né? Ele chega no zagueiro, o zagueiro dá um tapa na frente de meio metro e não chega mais. Sim. Então, assim, não sei qual vai ser É óbvio que a qualidade do Fred é absurda, né? A bola chega no pé dele ali. Mas participa muito pouco do jogo, já assim, mesmo quando a bola chega, ele tem aquela dificuldade de mobilidade. Não sei qual vai ser a contribuição dele aí nessa temporada. Espero que ele seja até preservado de certa forma, né? Porque a nossa torcida é muito cruel e possa se aposentar na data marcada. Acho que pode entrar aí no final de alguns jogos, pode colaborar um pouco com a experiência. Não duvido que ele estenda o contrato não, Edu, mas eu acho que o papel dele tende naturalmente a ser esse de contribuir extra-campo e ser utilizado mesmo em segundo tempo, porque assim, entrar com força máxima, que hoje eu acho que há consenso que seria o Cano titular, talvez, se o time não conseguir propor o jogo e não conseguir garantir um resultado, colocar um Fred no segundo tempo, que é um cara que pode resolver o jogo, né? Numa bola, o cara tem qualidade. Então, acho que naturalmente o papel dele tende a ser esse na temporada. O que não impede de estender o contrato, entendeu? Até para ter um jogador a mais à disposição. Não acho que seja um problema, mas eu acho que, de fato, tem que buscar expor cada vez menos ele no início do jogo, sobretudo, porque fisicamente a gente percebe que tá foda.
muitas pessoas comentaram a respeito da atuação do William Bigode. A gente estava até criticando ele, né, no início do jogo, mas quem prestou mais atenção no jogo elogiou bastante, disse que foi uma grande evolução. A jogada do gol foi dele também, né? Sim. E contrariando aí o Jean, eu acho que o Arias terminou muito bem, mas terminou bem o ano passado, né? Nos últimos jogos ele foi até titular e entrou voando nesse segundo tempo, deu outra cara com o time, ele, o Natan e o Cano ali, fez o Fluminense jogar melhor e nos dá esperanças aí que o Abel trilhe o caminho do sucesso. É isso. Boa. Igor tem opinião para dar ou ele estava sobre efeitos psicoativos e não consegue lembrar direito do jogo? Não, então. Tem sempre uma questão que, por mais que alguns jogos eu não veja presencialmente, depois em casa, nos dias seguintes, eu acabo vendo o jogo, porque eu sou muito curioso. Então, no primeiro jogo, eu consigo dar opinião sobre o primeiro tempo. No segundo jogo, eu consigo dar opinião do jogo como um todo. Mas eu acho que vai bem em conta de alguns pontos que vocês falaram. Primeiro, eu acho que o Abel, sim, ele tá fazendo alguns testes. Por exemplo, já de não repetir já o time, para mim já é alguns testes que ele está fazendo. Por exemplo, entrar sem volante, que nem ele entrou agora, sem armador, por mais que isso seja um erro, mas é um teste que ele está fazendo, a gente não pode jogar ele. E se em algum momento para testar, é agora. Isso daí eu acho ok. Assim como eu acho, e reforço aí o que o Edu falou, duas coisas. Para mim, o Felipe também não seria titular, porque eu não entraria com o esquema de 3 zagueiros. E aí eu queria ter o André só de primeiro volante, não queria ver o Felipe Melo de segundo volante. E a outra situação que eu corroboro com a opinião do Edu é do sistema defensivo pesado. Por mais que o David Braz tenha feito um ano passado melhor do que o Lucas Claro, eu ainda tenho 2 pés atrás com o David Braz, nunca gostei dele, fez boas exibições, mas continuo com o pé atrás. Eu acho que o Lucas Claro pode voltar a ser titular, mas depende muito dele. Mas eu também confio muito no David Duarte, que é um pouco mais novo, um pouco mais veloz, e eu acho que depois que entrar nesse time aí, ele pode virar titular absoluto. Mas acredito ainda que o David Duarte vai ser mais utilizado numa possível saída do Nino. É o que me preocupa isso. Sim. Quanto ao Cristiano, eu acho que a torcida não pode pegar no pé em 2 jogos, pega muito mais no pé pela situação envolvendo ele todo, o preço que o Fluminense pagou por ele. Então, eu acho que o primeiro jogo, de fato, foi ruim, a segunda partida foi boa. Mas, cara, o Cristiano jogou contra o Real Madrid na Champions, não vai ficar nervoso. Eu acho que vai ficar nervoso, sim, jogando Carioca, assim, as primeiras partidas pelo Fluminense. O Fluminense tem a camisa enorme. E já dá para ver tanto ele quanto o David Duarte na apresentação e nas coletivas deles. Os caras não conseguiram nem falar direito. Estavam visivelmente nervosos de não... Não é nervoso de você estar dando uma entrevista ou falando com alguém, mas nervoso de você estar vestindo a camisa do Fluminense. Uma camisa pesada de um clube enorme, o maior clube do país, o maior clube do mundo. E tá falando com os torcedores. É um nervosismo que o cara vai ter. E ele tá se soltando aos poucos como se soltou na segunda partida. Sim, não, e lá na Moldávia, quando o time da Moldávia enfrentar o Real Madrid, o time da Moldávia não tem pressão nenhuma. Nenhuma, exatamente. Pressão nenhuma. O do Cristiano, eu acho que tem um fator ainda, essa questão que tu falou do valor, o que envolveu a transferência dele, isso pesa muito também, porque eu acho que a galera pesa a mão na crítica por todo o contexto da vinda dele, desse investimento que o Fluminense fez e tal. Eu acho que o David Duarte, a pressão tende a ser outra, né? Que é um garoto, é uma aposta que, enfim, que veio do Goiás, né? Uma outra parada. Agora, o Cristiano, pelo valor que se envolveu, eu acho que as pessoas tendem a pegar mais pesado. Vamos ser sinceros, quem critica o Cristiano, na verdade, está querendo criticar o Mário e não o Cristiano. O Cristiano, ele é só uma personificação do Mário na cabeça de algumas pessoas, uma idealização do Mário na lateral esquerda do Fluminense. E que infelizmente torcem muito para que essa contratação não dê certo. E aí, automaticamente, está torcendo contra o Fluminense. A minha opinião quanto ao Cristiano é essa. Eu acho que o meio aí ele vai ter que se encontrar ainda, o Abel, o que vai fazer. Me preocupa muito a questão do William, porque eu não vejo o William jogando como ponta. E ainda tem essa situação aí que foi levantada, acho que pelo Bulhões, né? Que a gente está jogando com 2 alas e 2 pontos e uma hora eles vão se barreirar. Vai pegar o engarrafamento da Ponte Rio Niterói e os caras vão se bater lá pela ponta.
quando você joga com 2 pontas e com 4 meias, os seus laterais, os seus alas, eles vão atuar muito mais como meia esquerda e meia direita, e os pontas mais como os pontas mesmo, que é parecido com o que o Palmeiras joga, que o Scarpa meio que joga de ala esquerda, mas ele também joga meio que se aproximando. Então, às vezes, ele entra e dá espaço ali pro ponto esquerdo do Palmeiras cair. Ou então, às vezes, o Scarpa cai e o ponto esquerdo do Palmeiras, ele entra mais para a área e faz ali o volume dentro da área. Então, é assim, não é como se você jogasse com um ala e um ponta, mas quando você tem 2 laterais de origem jogando nessa função, o caminho mais natural é que você olhe para os laterais se comportando como alas e não como meias. E aí eu acho que até entra a questão o Cristiano, por ele ser um pouco mais ofensivo, aparentemente, e de ser um cara de pisar mais ali, tentar pisar mais na linha de fundo, eu acho que funcionou um pouco bem. O Samuel Xavier, que eu achava que poderia fazer isso, ele está completamente perdido. O Samuel Xavier, ele talvez para jogar com 4 meias, né, vamos dizer assim, talvez até o Calegari seja melhor por ele ter ali uma passagem como volante, então talvez tenha um pouco mais de noção de como ocupar esse espaço de uma forma mais eficiente. Mas o Samuel, nesse esquema de 3 zagueiros, se ele já era perdido quando ele tinha que atuar como lateral direito, nesse esquema que ele tem que ser um lateral um pouquinho mais hipster, ele está completamente perdido. Cara, mas eu acho também que uma coisa, a própria escalação pode fazer com que o Samuel Xavier também não tenha essa liberdade toda, porque quem está na ponta do lado dele é o Luiz Henrique, que faz muito bem essa infiltração pela ponta, tá ligado? Ao contrário do Cristiano, o Bigode não faz tão bem esse papel, né, quanto o Luiz Henrique. Então, talvez o Cristiano tenha mais liberdade para avançar. Mas aí o Samuel, ele não atua bem como meia-direita, porque ele não participa do jogo ali na altura do meio-campo, porque ele continua com comportamento, com vício de comportamento de atuar como se ele estivesse jogando na lateral. Já o Bigode, ele consegue jogar um pouco mais recuado e atuar como se fosse um meia, porque seria mais ou menos a posição de segundo atacante que ele estaria fazendo se ele estivesse ali naquela posição. Então ele casa bem com o Cristiano. O Samuel Xavier, ele tá completamente perdido ali, entendeu? Eu acho que concorda que são 2 jogos só. O Samuel Xavier tá, sei lá, jogando desde o Ceará, sei lá, 4 anos, o cara joga no esquema de 4-4-2. Ele tá treinando, beleza, tá treinando há 20 dias, 25 dias, 20 dias que ele tá treinando. Ele vai esperar um pouco mais também, ele não vai se adaptar de uma hora para outra. Tem gente assim que demora um pouco mais de tempo de adaptação. O Jean, por exemplo, entrou na Globo, ficou pouco tempo lá, demorou a se adaptar e foi ripado. Não foi ripado, eu pedi para sair, de completamente diferente. Tô jogando pra galera. Então, eu acho que demora um pouco de tempo de adaptação. Eu particularmente, gostava muito do Samuel na época do Ceará. Eu ainda tenho um voto. Os 2 pés atrás que eu tenho com o David Braz, eu não tenho com o Samuel. Mas tenho 1,5, mas eu ainda acredito um pouco nele. E reforço aí a opinião de vocês quanto à questão Fred e Cano. Eu acho que com o tempo aí o Fred e o Fluminense e o Abel, todo mundo vai entender que ele vai ser mais um cara para ajudar entrando durante o jogo do que começando como titular. Eu acho que o Cano vai ser o titular durante o ano aí. E não é de uma hora para outra que o Abel também vai pegar e vai tirar o Fred, vai botar o Cano de titular. Ele vai começar a fazer os testes aos poucos. E eu acho que o time de quinta-feira agora já vai ser um time diferente que foi no primeiro jogo, vai ser diferente do jogo de domingo, vai ser um outro time com novos testes aí, de repente... Eu acho que ele começa com o Cano nesse jogo, até pensando talvez no Fla-Flu, poupar, como se fosse meio que para poupar o Fred. Pode ser. Mas em relação, só dar um pitaco só específico em relação ao Samuel Xavier, eu acho que ele tem tudo para perder essa vaga. Eu estou bem curioso para ver como o Pineda vai jogar na direita, porque eu acho que esse teste vai rolar também em algum momento. E até mesmo o Calegari. Vou te falar que nesse esquema de 3-5-2, aí, 3-4-3, né? Com alas, eu acho que o Calegari seria uma boa opção. Até pela experiência dele também de fazer ali o meio-campo, como o Jean falou. Então, acho que é um cara que pode ter, em algum momento, oportunidade com o Abel também ali na direita. Eu acho que vai mudar muito pouco. Assim, sendo o Pineda, o Calegari, eu acho que o principal problema, entre aspas, que não é problema, é realmente a característica de quem joga de ponta pelo lado direito. Porque, entendeu? O cara joga muito bem aberto ali, não tem como outro jogador para aquele espaço. E o Samuel Xavier conseguiu fazer boas tabelas com o Luiz Henrique ali nos 2 jogos. E eu gosto bastante do Samuel Xavier. Ele não chega ali de fundo, é mais aquele jogador de
tabelar e receber na infiltração ali, né, dentro da área, para cruzar ou rolar para trás. Já aconteceu algumas vezes isso. E é isso, acho que ele evoluiu. Com essa questão toda de mudança de jogadores, eu estou bem tranquilo, porque quando eu for pai, eu quero ser igual o que o Abel é com os jogadores. Mas, cara, em relação ao jogo de quinta agora, eu acho que eu discordo, só que eu acho que o Abel não vai fazer tanta mudança assim, não. Eu acho que a mesma base do time, talvez, eu ainda acho que o Fred vai ser titular, inclusive. Então, não é tanta mudança, mas eu acho que ele vai fazer algumas mudanças pontuais. Do primeiro para o segundo jogo, ele não fez muitas mudanças. Tirou 1, 2, no máximo 3 jogadores. Não, mas ele fez uma mudança... mudou completamente o esquema. Ele mudou uma mudança ele tirou o Natan, né, no primeiro jogo, e botou não mudou muito o esquema, né? Ele só tocou um armador por um volante. Volante, momento saudade do pré-jogo. Qual a escalação? Como diria Papito. Meio campistas. Quase um momento saudade do pré-jogo, nostalgia. Qual a escalação para o próximo jogo? Pode ser, pô. Faz a rodada aí. O Eduardo Bulhões que traz sempre a verdade, né? Começa aí, Edu, então. Traz a escalação. Nosso palpite para atender a vontade da galera aí. Marcos Felipe, Pineda. Calma aí. Marcos Felipe tem mais nome. Marcos Felipe, né, nosso melhor goleiro aí pós-Cavalieri. Acho que temos goleiro aí para uma década ou mais. Cara, essa parte também já entrou na certidão dele. Temos um goleiro para uma década ou mais. E, o principal é que a principal crítica que se faz ao goleiro é que ele não pega pênalti. Porra, olha que beleza. Então tá ótimo. Que a gente faça menos pênalti, que ele de vez em quando consiga defender um ou outro e continue com essas belas atuações. Pineda, vou continuar aí com os 3 zagueiros para ver se o Abel insiste no esquema. David Braz, Nino e Rufi. Cris Silva, André, Iago e Natan, Luiz Henrique, Cano e Bigode. Igor, contemplado com a escalação, farei alguma mudança? O som. Erro de gravação. Perdão. Eu acho que vai bem de encontro aí com o que o Edu falou. Eu só acho que talvez o Abel possa testar até o Arias no time. De repente pode sacar o William assim, dar uma oportunidade para o Arias pegar uma ponta. Mas acho que vai bem nesse encontro. De repente ele faz um teste na lateral direita. Eu acho que o esquema com os 3 zagueiros ele vai manter. O Cristiano ele mantém na esquerda, o goleiro também. Aí o André e Iago. E acho que faltam uns 3 da frente, né? Que eu acho que ele testaria o Arias ali, o Luiz Henrique. E aí eu acho que ele também iria de Cano no ataque. Então são mudanças pontuais assim, para ir testando os jogadores e vendo como é que eles se comportam. E outra coisa que eu acredito que ele vai fazer nesse jogo, além de relacionar, é colocar o Ganso para jogar. Jean. Cara, o Edu ele falou exatamente a formação que eu gostaria de ver no próximo jogo e que tomara aí que o nosso querido Abel... Então vamos mudar. Nossa... É o quê? Então ele vai mudar. Aí é fogo. Volta para o 4-4-2, Bulhões. Volta para o 4-4-2, 4-3-3, que é melhor. É isso. Então, para matar a saudade dos pré-jogos, fizemos aí essa escalaçãozinha. Não vai se comprometer não, Hugo? Eu sou. Não, eu sou contemplado. Contemplei. É isso aí. Na verdade, o Edu não botou o Iago, né? Botou o Natan no meio, né? Não. André, Iago e Natan, né? São 3, né? Você escalou 12, né? Não são 3 zagueiros, 3 meios, 2 alas e os 3 atacantes. E não, cara. Olha só, 3 zagueiros. O Edu botou 3 meias, 2 alas, 5 e 3 atacantes. Não tá certo. Então tá bom, eu sacaria o Iago. Eu sacaria o Iago, botaria André e Natan. É importante. O Igor é que botou André e Iago. Ele não botou o Natan. Ele botou a minha é André, Natan, o Pineda e o Cristiano nas meias abertas, ali como alas. E na frente a trinca Bigode, Luiz e Cano. Então é isso. O meu é 12 mesmo. A gente matou a saudade.
Só reforçando que essa escalação não é a que eu quero, é que eu acho que ele vai colocar, tá? Sim. O pessoal aí que estiver assistindo, depois não querer me cobrar. Não quer ser controlado, né? O Edu, a gente matou a saudade em dose dupla, né? Porque a gente matou a saudade de fazer a escalação e de escalar 10 ou 12, né? É bom também, a gente fazia aí. Tamanho. Então vamos embora. Vamos aos recados agora finais, considerações finais. Antes, só queria dar um recado para a galera aí que está ouvindo, que na sexta-feira a gente vai lançar o Escuta Teu Povo, que é o quadro aí que a gente grava com os movimentos, torcida de arquibancada. Vai ser o Escuta Teu Povo com a Yang Flu, né? O nosso convidado foi o Frajola. Quase 3 horas de papo, foi uma conversa sensacional, muita curiosidade, história sobre a Yang, né? Que é uma torcida aí mais de 50 anos de arquibancada, então, enfim, sexta-feira, provavelmente na parte da noite ali, já vai estar nas nossas plataformas, tá imperdível. Agradecer aos camaradas de bancada. Boa noite, Edu, suas considerações finais. Boa noite, amigos aí, amigos de bancada, nosso convidado que já é da casa. Boa noite, ouvintes. Mandar um abraço aí para o Alessandro, companheiro lá do Banco do Brasil de Brasília, assessor de marketing. E é isso, um abraço a todos e boa noite. E até a próxima. É isso. Dian, suas considerações finais, um abraço, meu querido. Tô de boa. Só queria lembrar que acho muito legal a gente ter um time que o presidente se chama Mário, um jogador se chama Bigode e outro Cano. Uhul! Puta que pariu. Igor, brigadão pela sua disponibilidade, cara, ter estado aqui com a gente nessa noite de terça-feira. Será sempre muito bem-vindo. Esperamos que volte muito mais vezes. Como o Edu falou, já é de casa. Então, brigadão. Dá suas considerações finais aí e aquele abraço. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite. De fato, me sinto em casa aqui com vocês. Há muito tempo me sinto em casa, né? Antes mesmo do podcast ser lançado. Vocês são amigos de longa data. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou o episódio. E um beijo para minha namorada, que eu não tenho, mas se um dia eu tiver, ela pode escutar isso. Eu já ia falar que tá fazendo média, tá ligado? Tá cavando a namorada aí. Segue aí o Igor Matos, procura Igor Matos. Não, ele tá jogando o sono pro futuro. É isso. Exatamente. Ô Igor, dá seu arroba aí do Twitter, pô. Segue lá, @Igor Matos 52. Vai ver, eu tenho falado um pouco de Fluminense, mas eu falo muito besteira, então acho que vale a pena curtir um pouco lá. E até quando você fala de Fluminense, você tá falando besteira, né? Exatamente. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Um abraço, saudações tricolores e fora Bolsonaro, que eu acho que o Edu não falou. Valeu, até a próxima. Ih, calma aí, cara. Esqueci a vinheta, né? Tem a vinheta. Tem a vinheta final que eu preciso achar aqui. Valeu. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!